O clamor que sobe da terra. Antes que houvesse reis consolidados, antes que o trono fosse estável, antes que Jerusalém fosse segura, já havia um clamor. Salmos não nascem em palácios silenciosos. Nascem em cavernas, em campos, em noites longas, em dias de perseguição, em momentos de vitória e em instantes de completa exaustão da alma. É a voz do homem diante de Deus. Não a voz organizada de um sistema, mas o grito cru de quem vive. Aqui não há narrativa linear. Há batimentos do coração. Há respirações interrompidas. Há fé que oscila, mas não morre. Salmos é o livro onde a alma humana não se esconde. Nele, o justo chora. O forte treme. O rei se sente frágil. O pecador confessa. O perseguido clama e o adorador se levanta. Muitos desses cânticos nasceram na vida de Davi. Antes da coroa, ele foi pastor. Antes do palácio, ele conheceu o deserto. Antes do reconhecimento, enfrentou o anonimato. E antes da vitória, conheceu o medo. Nos campos silenciosos, cuidando de ovelhas, Davi aprendeu a ouvir o vento, o perigo, a própria alma. Foi ali que ele aprendeu que Deus não se revela apenas em templos, mas na solidão, na vigília e na dependência. Quando os perigos surgiam, animais selvagens, ameaças invisíveis, Davi descobria algo essencial. A força não vinha dele. A proteção não vinha de suas mãos. Havia uma presença maior que o guardava. E quando mais tarde surgiram inimigos humanos, o padrão se repetiu. Davi fugiu. Se escondeu. Foi traído. Foi caçado. E nesses momentos ele não escreveu tratados, ele orou cantando, ele cantou chorando. Os salmos não escondem a angústia, eles a transformam em diálogo com Deus. Há cânticos que começam em desespero e terminam em confiança. Outros permanecem na dor até o fim, porque nem toda noite termina com resposta imediata, mas toda noite pode ser apresentada diante do Senhor. Em Salmos, aprendemos algo profundo. Fé não é ausência de conflito. Fé é levar o conflito até Deus. O adorador não finge equilíbrio, ele se derrama. Há momentos em que o salmista pergunta onde Deus está, outros em que declara confiança absoluta. Há dias de louvor exuberante e dias em que a alma se recusa a ser consolada. Tudo cabe aqui. Salmos revela que Deus não rejeita orações imperfeitas, ele rejeita apenas o silêncio fingido. O coração que fala com sinceridade encontra espaço diante dele. Mas Salmos não é apenas clamor humano, é também resposta divina. Entre lamentos e súplicas surgem declarações poderosas. Deus é refúgio, Deus é escudo, Deus é rocha, Deus é pastor, Deus é juiz justo. Deus governa acima das nações. Mesmo quando o caos parece vencer, os salmos lembram que o trono do Senhor não está vazio. Há cânticos que falam de reis terrenos, mas apontam para algo maior. Um governo eterno, um ungido que sofreria, um justo que seria rejeitado, um rei que reinaria com justiça absoluta. A dor do salmista, muitas vezes, ecoa além de seu próprio tempo. Há palavras que atravessam gerações. O clamor humano encontra resposta em promessas que ainda se cumpririam. Salmos ensina que a adoração não nasce apenas da vitória, mas da confiança em meio à espera. Que louvar não é negar a dor, mas declarar que ela não é soberana. Aqui, o coração humano se abre por completo, e Deus ouve. O justo, o ímpio e o caminho da vida. À medida que os cânticos se acumulam, um contraste começa a se formar com clareza. Dois caminhos aparecem diante do ser humano, não como teoria abstrata, mas como experiência vivida, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Os salmos descrevem o justo não como alguém perfeito, mas como alguém enraizado. Ele não se move ao sabor das vozes ao redor. Não se deixa conduzir por conselhos vazios. Sua estabilidade não vem da ausência de problemas, mas da direção que escolheu seguir. Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas.
Não porque nunca enfrente seca, mas porque suas raízes são profundas. O justo enfrenta crises, perseguições, noites longas, mas há algo que o sustenta por dentro. Sua confiança não está no momento presente, mas em quem governa acima do tempo. O ímpio, por outro lado, é retratado de forma oposta. Não por falta de inteligência, mas por falta de fundamento. Ele vive guiado pelo agora. Confia na força, no poder, na astúcia, zomba da fé, despreza a correção, resiste ao arrependimento. Sua segurança é aparente, seu sucesso é frágil. Quando o vento muda, tudo se dispersa. Os salmos não romantizam o caminho do ímpio, mas também não o ignoram. Reconhecem que muitas vezes ele prospera, parece avançar sem obstáculos, acumula poder enquanto o justo sofre. E essa tensão incomoda o salmista. Há cânticos que perguntam por que os perversos vivem em paz, enquanto os fiéis são afligidos. Por que os arrogantes parecem intocáveis, enquanto os humildes são esmagados. O salmista não esconde essa inquietação. Ele observa, questiona, luta internamente. Mas a resposta não vem da comparação, vem da perspectiva. Os salmos afirmam que há algo além do imediato, que o sucesso aparente não define o fim da história, que o caminho do ímpio é curto, mesmo quando parece largo, e que o justo, mesmo tropeçando, não é abandonado. Há uma justiça que não se manifesta sempre de forma instantânea, mas que permanece ativa, um juízo que não depende da pressa humana, um equilíbrio que não falha, ainda que demore. O salmista aprende a olhar além do presente. Aprende que prosperidade sem Deus é instável e sofrimento com Deus não é derrota. Os salmos repetem de diferentes formas uma verdade essencial. O Senhor conhece o caminho dos justos. Não apenas observa de longe, mas acompanha de perto. Guarda, corrige, fortalece e sustenta. O justo não caminha sozinho. Mesmo quando se sente abandonado, mesmo quando sua oração parece não ultrapassar o teto, mesmo quando o silêncio pesa, há uma presença constante, e essa presença redefine tudo. O caminho da vida não é descrito como fácil, é descrito como seguro. Não seguro no sentido de ausência de dor, mas de destino certo. Há um fim que vale a caminhada. Os salmos convidam o ouvinte a escolher. Não apenas uma crença, mas uma direção, porque cada passo forma um caminho, e todo caminho conduz a algum lugar. Entre a pressa do ímpio e a perseverança do justo, os salmos apontam para uma vida enraizada, firme, sustentada por algo que não pode ser removido pelo tempo nem pelas circunstâncias. E assim, o coração humano aprende que viver diante de Deus não elimina o conflito, mas dá sentido à jornada. O rei, o trono e o governo que não falha. À medida que os cânticos avançam, uma figura começa a se destacar com mais força. O rei, mas não apenas o rei humano. Salmos nasce em um contexto de monarquia frágil. Reis sobem e caem. Tronos são ameaçados. Inimigos se levantam. O poder político é instável. Mesmo o rei escolhido enfrenta medo, traição e fuga. Davi conheceu isso de perto. Ungido ainda jovem, ele passou anos sendo perseguido antes de governar. Viveu escondido em cavernas. Dormiu em territórios inimigos. Sentiu o peso de liderar sem segurança. E foi exatamente nesse cenário que muitos salmos reais foram escritos. O rei canta porque teme. O rei ora porque não controla. O rei adora porque depende. Nos Salmos, o trono humano nunca é apresentado como absoluto. Ele existe, mas está submetido a algo maior. Há um governo acima dos governos. Um reino que não pode ser abalado por conspirações nem derrotas militares. O Senhor reina. Essa declaração aparece repetidamente. Não como slogan religioso, mas como convicção profunda. Mesmo quando as nações se agitam, mesmo quando os povos tramam, mesmo quando reis se levantam em arrogância, o trono do Senhor permanece inabalável.
Há salmos que descrevem as nações como inquietas, barulhentas, instáveis. Seus planos parecem fortes por um momento, mas se desfazem. O poder humano é apresentado como passageiro. Hoje domina, amanhã desaparece. Em contraste, o governo de Deus é eterno. O salmista descreve um rei que governa com justiça perfeita, um ungido que não depende de alianças frágeis, um trono estabelecido não pela força, mas pela autoridade divina, um reino que não conhece corrupção nem decadência. Esses cânticos não se limitam ao reinado de Davi, eles apontam além. Há palavras que falam de um filho, de um rei rejeitado, de alguém que sofreria injustamente, de alguém que pisaria sobre a oposição, não com violência descontrolada, mas com justiça firme. O sofrimento do justo, descrito nos Salmos, começa a assumir contornos proféticos. O clamor do salmista ultrapassa sua própria dor. Há uma voz que sofre sem culpa, que é cercada por inimigos, que se sente abandonada, mas que confia até o fim. Os salmos unem trono e sofrimento. O rei canta, mas também chora. O ungido governa, mas também é ferido. Essa tensão revela algo essencial. O governo de Deus não se manifesta apenas em glória visível, mas também em fidelidade silenciosa. O verdadeiro reinado não se estabelece apenas pelo domínio externo, mas pela submissão interior à vontade divina. Os salmos afirmam que o Senhor não é apenas juiz distante, ele é rei presente, defensor do fraco, refúgio do oprimido, escudo em meio à guerra, fortaleza em tempos de ameaça. O trono de Deus não é frio, é ativo, é atento, é envolvido. Por isso, o salmista convida reis e povos à reverência, não por medo cego, mas por reconhecimento. O governo humano é temporário. O governo do Senhor é permanente. Enquanto os reis da terra tentam manter poder, o Senhor sustenta o universo. Enquanto as coroas humanas caem, o seu trono permanece firme. E assim, os salmos ensinam que a verdadeira segurança não está em quem governa a terra, mas em quem governa o tempo, a história e o coração humano. A dor, o inimigo e o grito por socorro. Há cânticos que nascem da vitória, mas muitos salmos nascem da perseguição. A voz do salmista, em diversos momentos, não ecoa de palácios seguros, mas de lugares estreitos. O inimigo está próximo, a ameaça é real, o perigo não é abstrato, é concreto, imediato, sufocante. O salmista conhece o medo, ele descreve inimigos que cercam, que tramam, que observam cada passo. Pessoas que usam palavras como armas, que distorcem a verdade, que armam ciladas no caminho. Há noites em que o sono foge, dias em que a esperança parece distante, e ainda assim, ele não silencia. Os salmos mostram que o clamor é parte da fé. O justo não suporta a dor sozinho, ele a transforma em oração. Não guarda o medo no peito, ele o expõe diante de Deus. Há cânticos que começam com perguntas duras. Por que o Senhor parece distante? Por que o ímpio prospera? Por que o justo sofre? Essas perguntas não são sinais de incredulidade, são sinais de relacionamento. O salmista fala com Deus porque confia que será ouvido. Mesmo quando não sente resposta imediata, ele insiste. O inimigo é descrito de muitas formas, às vezes como exército, às vezes como perseguidor solitário, às vezes como força invisível que oprime a alma. O perigo muda de rosto, mas o sentimento permanece. Vulnerabilidade. O salmista reconhece sua fragilidade. Ele não se apresenta como herói invencível. Pelo contrário, confessa que seus pés quase escorregaram, que seu coração vacilou, que sua fé foi testada até o limite. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. No meio da oração, a linguagem começa a mudar. O clamor não desaparece, mas a confiança começa a surgir. O salmista lembra quem Deus é, recorda livramentos passados.
Evoca experiências antigas em que a mão do Senhor interveio. A memória se torna arma espiritual. O passado alimenta a esperança no presente. A dor não some imediatamente. O inimigo não desaparece de repente, mas o coração se reposiciona. O salmista declara que Deus é refúgio, um lugar seguro quando tudo ameaça ruir. Uma fortaleza que não depende de muros humanos, um esconderijo invisível, mas eficaz. Há cânticos que pedem justiça, não vingança pessoal, mas intervenção divina. O salmista não assume o papel de juiz, ele entrega o julgamento a Deus, confia que o mal não ficará impune para sempre. Essa entrega é um ato de fé profunda, significa reconhecer que nem toda injustiça será resolvida imediatamente, mas que nenhuma passará despercebida. O tempo de Deus não coincide com o tempo humano, mas sua justiça não falha. Os salmos revelam que a oração não é apenas pedido, é alinhamento. Enquanto o salmista fala, sua visão muda. Ele sai da oração diferente de como entrou. Não necessariamente mais forte fisicamente, mas mais firme espiritualmente. A dor ainda existe, o inimigo ainda ronda, mas agora há confiança. E isso é suficiente para continuar. A adoração, a gratidão e o Deus que salva. Depois do clamor, algo começa a mudar. Os salmos não permanecem presos à dor. Eles atravessam o sofrimento e chegam à adoração. Não como fuga da realidade, mas como resposta consciente à fidelidade de Deus. A adoração nasce quando o salmista decide olhar além da ameaça imediata. Ele reconhece que, apesar do perigo, apesar da perseguição, apesar da fragilidade humana, o Senhor continua sendo digno de louvor. O louvor nos salmos não é silêncio respeitoso, é declaração pública, é voz elevada, é corpo em movimento, é coração rendido. Há cânticos que convocam tudo o que respira a louvar. Pessoas, povos, nações, céus, terra, mares e montanhas. A criação inteira é chamada a participar. O louvor rompe fronteiras humanas e se estende ao universo. O salmista compreende que Deus não é apenas refúgio em tempos de crise. Ele é criador, sustentador e governador de todas as coisas. O Deus que salva também mantém a ordem do mundo. O mesmo que ouve o clamor do oprimido faz brotar a chuva, sustenta os campos e renova a vida. A gratidão surge como fruto dessa visão ampliada. O salmista recorda livramentos passados, vitórias inesperadas, momentos em que a morte parecia certa, mas a vida prevaleceu. Ele não se esquece de onde veio, não ignora as noites escuras, mas agora reconhece que o Senhor esteve presente em cada uma delas. A gratidão não apaga a dor vivida, ela ressignifica a história. Há cânticos que celebram a misericórdia, outros exaltam a fidelidade que se renova a cada amanhecer. Alguns lembram que a ira é passageira, mas a bondade permanece. Outros destacam que o Senhor não trata o ser humano segundo suas falhas, mas segundo sua compaixão. Os salmos revelam um Deus próximo, um Deus que se inclina para ouvir, que se aproxima do quebrantado, que levanta o abatido, que cura feridas invisíveis. A adoração, então, deixa de ser resposta apenas à vitória. Torna-se estilo de vida. Mesmo em tempos incertos, o salmista escolhe louvar. Não porque tudo está resolvido, mas porque confia em quem governa acima das circunstâncias. Esse louvor não é ingênuo. Ele nasce da experiência. É fruto de quem já caminhou pelo vale e descobriu que não caminhava sozinho. A adoração se torna testemunho. Ela anuncia que o mal não é soberano, que a dor não é eterna, que a morte não tem a palavra final. O Deus dos Salmos é aquele que transforma lamento em dança, veste de alegria quem antes estava coberto de cinzas e renova forças quando o coração está cansado. E assim, o louvor sobe, não como distração, mas como declaração de confiança. Porque nos Salmos,
Adorar é afirmar que Deus continua sendo Deus, ontem, hoje e sempre. O salmo final, a esperança e o convite à vida. À medida que os cânticos se aproximam do fim, algo se torna evidente. O tom muda. Os salmos não terminam em lamento, terminam em convite. Depois de atravessar dor, perseguição, dúvidas, quedas e restaurações, a voz que antes clamava, agora convoca. O salmista não fala mais apenas a partir de sua experiência pessoal. Ele chama outros a se juntarem ao louvor. O sofrimento não desaparece da memória, mas já não define a última palavra. O coração que aprendeu a confiar passa a ensinar. Os últimos cânticos se elevam como coro coletivo. Não são mais orações solitárias em cavernas ou noites silenciosas. São declarações públicas, chamados abertos, convites à vida diante de Deus. Tudo o que respira é convocado. Não apenas os fortes, não apenas os justos, mas todos. O louvor final não nasce da ingenuidade, ele nasce da travessia. Só louva assim quem já conheceu o vale e descobriu que não foi abandonado. Só celebra dessa forma quem aprendeu que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Os salmos terminam olhando para frente. Há esperança. Não uma esperança frágil, baseada em promessas humanas, mas uma esperança ancorada em quem permanece quando tudo muda. O Senhor continua reinando. Sua misericórdia não se esgota. Sua fidelidade atravessa gerações. O livro que começou com clamor termina com adoração plena. O coração humano, antes inquieto, encontra descanso, não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque a confiança foi restaurada. O salmista aprendeu que viver diante de Deus não significa ausência de dor, mas presença constante. Salmos ensina que a vida espiritual é dinâmica. Há dias de alegria e dias de silêncio. Há momentos de fé inabalável e momentos de fraqueza profunda. Tudo isso pode ser levado diante do Senhor. Nada precisa ser escondido. Nada precisa ser fingido. O convite final dos Salmos é simples e profundo. Viver com o coração aberto diante de Deus. Cantar quando há forças. Clamar quando não há. Louvar quando a resposta chega. Confiar quando ela demora. O livro termina sem resolver todas as tensões humanas, mas com uma certeza sólida. Deus ouve, Deus governa, Deus permanece. E enquanto houver fôlego, há espaço para louvor. Assim se encerra Salmos. Não como um ponto final, mas como um convite contínuo para que cada geração transforme sua própria história em diálogo com o Deus eterno.